Bem-vinda, Brasil Hispana! Bem-vindo de volta ao canal. Você sabe qual foi a nação que escreveu a primeira Declaração de Direitos Humanos? Você sabe em que ano foi feita a primeira Declaração de Direitos Humanos? Essas e outras perguntas nós vamos responder aqui. Vem comigo. Se você estivesse no seu leito de morte, quais seriam suas últimas palavras? Se você tivesse que escrever um testamento no seu leito de morte, em quem você pensaria? Será que você escreveria: olha, entrega um relatório que eu deixei na minha gaveta para o meu chefe porque eu não tive tempo de entregar? Será que você escreveria isso? Ou você escreveria: olha, eu não paguei a hipoteca da casa, mas tem na minha conta no banco, você pode tirar o dinheiro. O que você diria? Talvez você pedisse perdão a alguém. Talvez você dissesse que ama uma pessoa que você nunca teve coragem de dizer. Talvez você abraçaria um filho, ou o marido, a esposa. No nosso leito de morte, a gente pensa no que para nós é mais caro, no que para a gente é o mais importante. O que a rainha Isabel a Católica escreveu no seu leito de morte? Vamos ver. Não consintam nem deem lugar que os índios recebam agravo algum em suas pessoas e em seus bens, mas mandem que sejam bem e justamente tratados, e se algum agravo receberam, que sejam remediados. Que forte, né? Qual foi a primeira Declaração de Direitos Humanos? Vamos responder as nossas perguntas iniciais. Quem vai fundamentar a nossa conversa são duas obras. A primeira, La Gran Manipulación de la Historia Hispanoamericana, de Antonio Jesús Tejada Martínez. E a segunda, Las Leyes de Indias, Ordenamiento de Protección de la Monarquía Hispana a los Pobladores Nativos de América, de Julio José Murillas. Vou deixar na descrição do vídeo se você quiser ler comigo. Segundo o historiador Alexander von Humboldt, alemão, as leis de Índias foi a primeira declaração do que hoje nós conhecemos como direitos humanos. Ela foi feita no ano de 1493, justamente após a chegada de Colón, quando Colón anuncia novas terras, novos territórios e novos povos. Imediatamente a coroa espanhola elabora leis de regulação das relações entre os espanhóis e os nativos daquelas terras. Vamos conhecer alguns direitos em que consistiam as leis de Índias. Direito ao matrimônio, que não se possa impedir o matrimônio entre índios e índios com espanhóis ou espanholas, e que todos tenham inteira liberdade de casar-se com quem quiser. Em nossas audiências, procurem assim que se guarde e se cumpra. Estados Unidos proibia o casamento interracial até 1967. França, quando começa a expandir o seu império colonial, proíbe o casamento interracial em 1711 e inclui essa proibição no Código de Negros. Na África do Sul, o casamento interracial foi proibido até 1985. Imagina você ter proibido o seu direito mais fundamental, que é amar e casar com quem você ama. Vamos ao segundo, direito ao patrimônio e ao trabalho retribuído. Os índios são livres e devem ser tratados como tais. As obrigações laborais que se imponham aos índios devem ser toleráveis conforme a sua Constituição e devem ser compatíveis com descanso e distração conveniente, tanto diário como semanal.
Os índios devem dotar de casas e fazendas próprias e devem ter tempo para dedicar a elas e ao seu cultivo. Os índios devem receber um salário justo tanto em dinheiro como em espécie. Direito ao descanso. Os índios têm direito a 5 meses de trabalho e 45 dias de descanso. As mulheres grávidas, a partir do 4º mês de gestação, não podem trabalhar e o trabalho infantil é permitido a partir dos 14 anos de idade. A lei fabril inglesa proibiu o trabalho infantil a crianças de 9 anos de idade em 1809. O estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, permite o trabalho de menores em 1836, sendo obrigado a assistir a aulas 3 meses por ano. Proibição da escravidão, nem por causa de guerra, nem por outra causa alguma, ainda que seja por título de rebelião, nem por resgate, nem outra maneira. Se estabelecia a proibição da escravidão, ordenando que os índios sejam tratados como vassalos da coroa real de Castilha, porque o são. Inclusive, na segunda viagem de Colón leva escravos à península. E a rainha Isabel diz: quem ousa a escravizar o súdito da minha coroa? Nós fomos ali, não para trazer escravos à terra, mas para levar almas ao céu. Ele foi advertido, viajou pela 3ª vez. Na 3ª vez, ele fez a mesma coisa. E à volta, ele foi preso. Colón não era qualquer um. Colón era extremamente respeitado na península. Colón era extremamente admirado na península. E nem Colón foi privado de pagar pelas consequências de não respeitar a ordem real, as leis das Índias. Direito das mulheres índias. Era proibido que caminhantes e navegantes fossem acompanhados por índias, casadas ou solteiras, porque era perigo à sua honestidade, que Deus Nosso Senhor é desservido. Cuidado para que o matrimônio seja por livre vontade das índias, para evitar a venda de índias por seus pais, que era um costume dos povos na época. Garantia da liberdade das mulheres índias para ir à Espanha quando tivessem filhos com espanhol, que fossem por sua própria decisão e teriam que se apresentar ao governador e dizer que era sua decisão ir à península. O Império Espanhol, desde o princípio, ele regulava as leis das Índias, garantindo igualdade, garantindo propriedade, garantindo liberdade aos índios. E nenhum outro império existia a figura do protetor de índios, coisa que a coroa espanhola garantia sacerdotes pagos pela coroa com a única missão de proteger os índios e de velar para que a lei de índias fossem cumpridas. Segundo o autor Antônio Jesus Terrada Martínez, Espanha foi um império que ganhou muitas batalhas, difíceis batalhas, mas ela perdeu a mais importante de todas, a sua reputação. A lenda negra produzida pelos intelectuais pagos pelo governo inglês e o governo holandês para destruir o Império Espanhol, ela perdura até os dias de hoje. Eu espero haver esclarecido questões, dúvidas. Se você gostou, deixa teu joinha, comenta aqui o que você achou mais interessante. Se você tiver lido a bibliografia, comenta aqui o que foi que você achou. Se inscreve no canal para mais informações e vem com o Brasil Hispana e fazemos juntos um novo amanhecer.